Então, seja muito bem-vinda, Andréia, à nossa entrevista. Vamos Obrigada. conversar um pouquinho sobre Dona Luísa, né? Paçoca e Laura também, mas é geralmente Luísa que a gente fala, né? Luísa, a nossa problemática, querida. Querida, Problemática não, pobrezinha, comportamentos inadequados. comportamentos adequados, querida. Então, eu queria saber primeiro, ah, como é que era... Na verdade, primeiro, antes da gente começar, como é que tu me conheceu? Então, eu conheci a Mônica e o curso através do Instagram. Eu vi um anúncio, eu estava procurando algumas coisas sobre adestradores já fazia algum tempo, e como a gente ia se mudar, né? Eu estava procurando alguma coisa online e aí apareceu, eu participei da semana, né, do treinamento gratuito, eu achei maravilhoso desde a primeira aula e aí eu resolvi participar do curso e tem sido maravilhoso. Que legal. Então, foi pelo Instagram. Tu lembra se tu recebeu uma propaganda? Foi por um Sim, foi conteúdo? um post patrocinado. Um patrocinado. Tu te lembra o que que dizia nesse post? O post falava sobre alguma coisa sobre, tinha algum vídeo de algum cachorro reativo no passeio puxando, muito parecido com o que a Luísa fazia, e aí falava alguma coisa, né, tu não quer mais ter um passeio assim, sem estresse, alguma coisa assim, era exatamente o ponto que eu estava buscando. Entendi, que legal. Acho que era o vídeo da Valentina com a Bia, né? Foi o primeiro que acho que era o vídeo da Não Bia me com a Valentina. recordo, Não, é, tá. mas eu sei que depois eu comecei a olhar tudo, então ficou meio embaralhado as coisas. Aham. Não tem problema, isso era só mais pra gente saber também como é que tu tinha conhecido. E me conta como é que era a tua vida antes, né, de conhecer o meu método. Bom, a Luísa é um cachorro muito tranquilo dentro de casa. Ela é um cachorro com bastante energia, né? Ela quer brincar muitas vezes por dia. Ela gosta de correr, de fazer atividades realmente com maior gasto de energia. Mas ela é uma cadela bem tranquila. Mas o passeio dela sempre foi um caos. Os primeiros passeios, quando ela era bem filhotinha, quando o veterinário liberou, era mais ok, mas eu acredito que por causa do tamanho dela. Conforme ela foi crescendo, foi cada vez ficando mais caótico o passeio dela. Ela puxava o tempo todo de ficar só nas duas patas de trás, de tanta ansiedade para ir em frente. Ela latia o tempo todo. Ela saía de casa latindo e voltava latindo. Era constante os latidos. Ela podia estar sozinha no meio do mato, assim, sem nada. Ela latia e puxava o tempo todo. Eu nem saía com ela sozinha, né? Porque eu não conseguia segurar ela. E sempre foi assim. Então, a hora de saída com ela sempre foi um caos, extremamente estressante para todo mundo. Que idade que ela tá agora? Ela tá com 1 ano e 7 meses. Sete. Então foi desde o início até esse 1 ano e 7 meses. Sim, a Luísa sempre foi assim. Agora, olhando para trás, que a gente nota, né, que ela Uhum. já era assim há tempo, não foi uma coisa que aconteceu de repente, mas ela já dava sinais de que seria um pouco mais difícil, né, lidar com ela. Aham, aham. E como é que tu te sentia, tipo, tu falou que não conseguia passear com ela sozinha, como é que tu te sentia, quando tu tinha que sair com ela, ou, enfim, com um passeio em geral? A hora de sair passear com a Luísa, eu me sinto mal só de lembrar, porque eu ficava extremamente estressada. Na época eu trabalhava fora e o passeio sempre acontecia depois que eu chegava em casa, por volta das 18, 18h30. Eu saía do trabalho e começava a ficar com dor de estômago, porque eu sabia que eu ia chegar em casa e eu ia ter que sair com a Luísa e ia ser um estresse total e absoluto. Eu dava graças aos céus quando chovia e não tinha como ir para a rua com ela, porque me fazia muito mal. Eu ficava extremamente estressada. Quando eu voltava para casa, eu não queria olhar para ela às vezes, assim, eu queria ir para o quarto e ficar sozinha no silêncio, porque era muito estressante. Eu precisava de um tempo para digerir tudo que acontecia no passeio. Era realmente um caos, assim, me fazia muito mal. E para ela também, claro, né? Ela chegava em casa estressada, ela demorava para se acalmar, ficava correndo às vezes pela casa, tentava morder as outras cachorrinhas, né, as minhas outras. Então era bem difícil. Meu Deus. Tu, tu chegava a ficar.
brava assim com ela, porque ou chegava a ficar com vontade de brigar, porque eu sei quão estressante é. Então, tu te Sim, toda sentia. vez assim, era constante eu ficar irritada com ela. Era constante, assim. De gritar com ela para tentar acalmar, assim, porque eu não sabia o que fazer, sabe, de falar alto e tal, chamar o nome dela brava e tal. Eu sempre fui muito contra a bater agressão, assim. Não lembro se já aconteceu, mas é possível que tenha acontecido algum, algum episódio em algum momento de estresse extremo, mas eu gritava com ela com muita frequência. Eu e o Anderson também, porque era bem difícil. Uhum. E o que que tu já tinha tentado, assim, tu já tinha contratado adestrador, já tinha tentado alguma coisa para resolver? Quando nós notamos que a Luísa estava assim, tava ficando insustentável o passeio com ela, a primeira coisa que nós fizemos foi começar a procurar informação na internet. Então, nós vimos algumas coisas no YouTube, coisas inclusive que agora a gente aprendeu no curso, mas lá eram coisas soltas. Então, Uhum, nós tentamos aplicar algumas coisas e não deu certo de forma alguma, né? uhum, E aí nós conversamos com um adestrador lá da nossa cidade, e aí a gente fez uma sessão com ele que foi a gota d'água para a Luísa. É, no dia da sessão, né, com ele, nós marcamos no domingo. Ele pediu para nós colocarmos o equipamento de passeio nela, meia hora antes dele chegar, e não falar mais com ela, não olhar mais para ela. E aí foi meia hora que ela só ficou chorando e resmungando dentro de casa. Ela ficou uhum. desesperada e eu ficava agoniada de ouvir ela assim, chorando e resmungando. E ele disse que não era para falar, nós leigos seguimos, né? Aí assim que ele chegou lá em casa, ele começou a falar muito alto com ela, sempre gritando, meio xingando. E a Luísa sempre gostou muito de brincar com todo mundo. E ela sempre gostou de pular em cima e brincar e tal, assim, bem carinhosa. E ela ficou muito assustada, né? Ele pediu pra gente trancá-la no banheiro duas vezes antes de sair de casa, para ela aprender a se comportar com as outras pessoas. E aí nós fomos direto para a rua, sem nenhum treinamento, nada, só vamos para a rua. E eu acredito hoje, olhando para trás, eu vejo que foi por causa, assim, do medo que ela tava, foi um passeio muito tranquilo. Ela não latiu, ela não reagiu para nada. Só que quando nós começamos a aplicar durante a semana, o Anderson ainda só saía com ela, né? Porque ela ainda puxava muito. Ela, assim, já na primeira vez que nós fizemos sozinho foi pior, aí depois foi pior, e aí desandou. E aí nós chegamos à conclusão que não tinha funcionado, não ia funcionar usar essa técnica e nós nem entramos mais em contato com ele. E Uhum. aí, logo em seguida, aí nós encontramos o curso e daí nós começamos a treinar direito. Ai, que bom. E agora, eu falando que eu percebi que muito provavelmente ela ficou com muito medo de homem por causa dele, porque ela não era assim antes. Possível. Meio que acontece, acontece. Mas, mas não se sinta culpada, acontece esse Não, tipo de coisa, né? né, nós não sabíamos, então a gente tentou, né? Ainda bem que nós percebemos cedo que não ia funcionar. Ainda bem que não continuou tentando, né? Uhum. Sim, senão ia provavelmente ficaria pior. E então tu não teve, antes de conhecer o método, antes de começar a aplicar, tu não teve nenhum resultado. Não, não, nada. Ela nem sentava, eu não conseguia nem fazer ela sentar em casa. Ah, é? Ela, assim, ela sabia o truque, mas era quando ela queria. Entendi. Então, não era uma coisa que ela sabia, eu podia dizer, não, ela sabe sentar. Porque não. Entendi. E me conta, tem algum momento, alguma história, alguma situação que te marcou a tua vida, assim, antes de tu ter aplicado o método, tem algum momento que tu te lembra e é algo muito marcante, assim, talvez o dia do chega, ou algum dia muito marcante, alguma situação? Aconteceram algumas situações, Hum, mas, assim, uma delas, quando ela tinha alguns meses, mas ela já era um pouco maior, não me recordo, acredito que ela tinha uns 8, 9 meses. Nós fomos até tinha uma igreja lá na minha cidade, com muito, muito, muito gramado, todo cercado ao redor, era muito grande o terreno, e nós levamos elas lá para elas brincar, na grama. E quando a gente estava chegando, elas presas dentro do carro de equipamento, com cinto de segurança e tudo mais, ela pulou da janela.
com equipamento. Ela ficou pendurada pro lado de fora da janela e foi desesperador, porque assim, foi questão de segundos, a gente parou o carro no meio da rua, eu consegui, não sei como que eu saí do carro e consegui pegar ela e tirar o equipamento, pôr ela no colo e organizar as coisas, assim, de tão ansiosa que ela ficava para sair, sabe? Para ir, para correr. Então, esse dia foi bem desesperador. E aí, uma situação que começou a ser recorrente que dei pra gente realmente, assim, nós também estávamos indo num outro campo de futebol, ficava um pouco mais longe de casa, e ela estava tão desesperada, que ela fez cocô dentro do carro. Aquele de desespero mesmo, assim, que eles fazem, né, quando eles estão muito Uhum. assustados. Ela fez e a gente, ali na hora, tinha que parar, né? Tinha as outras dentro do carro, nós paramos num local e tinha, tipo, uns 8 cachorros ao redor e nós não vimos, eles vieram. E aí a Luísa querendo pular nos cachorros, eu tinha que deixá-la dentro do carro, mas a gente tinha que limpar o carro. Meu E Deus. os cachorros pulando ao redor e a Luísa reagindo. Então, assim, aquele dia eu lembro que eu entrei no carro e eu falei, pô, deixa assim, nós vamos para casa e nós vamos dar um jeito nisso, porque não dá, não tem como. Foi assim, foi as 2 vezes mais horripilantes, assim, Traumático. totalmente traumático. Nossa, muito traumático. Eu fiquei chocada aqui só de imaginar a situação, meu Deus. O cachorro voando pela janela do carro e a outra de fazer cocô no carro. Meu Deus do É, e céu. cocô no carro aconteceu inúmeras vezes depois. Eu acho que ela já estava num nível que, assim, incontrolável de estresse. Sim. Quando nós mudamos, aconteceu. Algumas outras vezes também, antes da gente se mudar, aconteceu. E era sempre depois de um tempo no carro, ela latia tanto e reagia tanto, 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 tanto. Aí ela fazia cocô. Querida. Que O- parou, graças a Deus. Parou, não teve mais situações Não, não assim. aconteceu mais. Ai, que bom, que bom. Vocês se mudaram logo depois que começou o curso, né? É isso, os treinamentos nós começamos de verdade depois que a gente se mudou. Foi na primeira semana de maio. Ah, tá. Tá, só para me situar na Uhum. linha. Eu lembro de tu falar alguma coisa sobre mudança. Eu tenho essa lembrança, mas não Nós me lembro. começamos um pouquinho antes, porque desde o curso já tinha começado a fazer órbita, assim, jardim de infância Aham, dentro de casa, mas nada muito assim. Daí, de verdade, depois da mudança. depois da mudança. Ah, entendi. E como é que ficou o passeio com ela depois de tu começar a aplicar o método? Então, as melhoras no passeio foram depois que eu comecei a fazer o treinamento. E aí nós começamos a ir para a rua com o treinamento, eu notei muita diferença já na primeira vez, porque ela começou, apesar dela ainda reagir muito e ter todas as reações, né? Ela não puxava mais já o tempo todo. Então, eu consegui ter trechos onde não tinha outros cães, não tinha moto, bicicleta, eu consegui fazer ela caminhar ok comigo. E aí foi melhorando, né? Então agora ela já tá aceitando petisco, consigo fazer um ou outro truque na rua com ela, né? Que legal. Então tem melhorado bastante. Ela não aceitava petisco, como é que era? Tu já tinha tentado levar petisco? Sim, então uma das coisas que nós vimos no YouTube era levar algum petisco, né, de alto valor para o cachorro e ela ama frango, então nós levamos frango e assim, era esfregar o frango na cara delas e entrar na narina e ela nem aí, pro frango. Era como se a gente não existisse no passeio, assim, a gente Uhum. não tava lá, a nossa única função era segurar ela no passeio, não deixar ela correr. A gente não existia. Então eu tinha tentado com ração, tinha tentado levar outras comidas, eu acho que queijo, alguma coisa assim, nunca funcionou. A única coisa que ela aceitava no passeio era água. E aí agora a gente já tá conseguindo, já consegui usar. Começamos com salsicha, né? E aí agora eu já consegui usar um petisco menos valioso para ela. E ela já tá aceitando super bem. Ótimo. Ela consegue engajar, interagir contigo agora? Agora sim. Não estamos ainda 100% é, em 100% dos momentos do passeio, mas agora ela já consegue engajar comigo. Às vezes ela olha para mim quando acontece alguma coisa, quando eu chamo, ela está conseguindo sair daquela situação com mais facilidade também e fazer os comandos. Eu consigo levar ela para outra direção, enfim, eu consigo tirar ela da situação. Ela tem aceitado isso melhor. Uhum. E como é que era, como é que tá agora a questão dos latidos? Porque eu me lembro daquele vídeo que tu postou no passeio,
ela latindo o tempo inteiro, duas patas, né? Andando em duas patas, girando. Os latidos da Luísa no passeio diminuíram bastante. Ela ainda reage quando ela encontra outros animais, depende muito da situação também, do estímulo, né? Mas principalmente estímulo sonoro. Mas ela não tá mais latindo o tempo todo como acontecia anteriormente. Ela consegue caminhar. Realmente, só se acontece uma situação e a gente não consegue lidar a tempo com a situação, aí ela acaba reagindo, mas ela não late mais. Ela consegue sair de casa e curtir um pouco mais o passeio também. Então, aqueles latidos constantes que tu tinha, não é, agora é só em situações pontuais, que antes era Exato. constantemente, né? Sim, antes ela latia do momento que nós encostávamos no equipamento dela em casa até ela voltar para dentro do apartamento. Era constante os latidos. Aí agora não. Agora realmente, quando acontece uma situação que a gente ainda não está conseguindo lidar, aí ela reage, mas ela consegue já sair da situação, ela consegue desengajar melhor. Ótimo. Ai, que bom, que bom. Eu fico bem feliz, por mais que tu não tenha ainda chegado, né, no teu resultado final, eu acho que já teve muitos avanços, né? Não tá perfeito, mas já teve um grande progresso, né? Nossa, é outra coisa. Hoje eu consigo sair com a Luísa sozinha. Eu só tenho saído eu com ela de casa. Eu consigo sair com segurança de casa. Eu sei que eu vou conseguir levar ela e voltar para casa em segurança para nós duas. Mesmo Uhum. que aconteça alguma coisa, eu vou conseguir lidar. É porque ela tá prestando atenção em mim, ela tá mais confiante também, eu acredito comigo. Então, nossa, melhorou muito. Eu não cheguei, como você disse, no meu objetivo final, mas eu já estou imensamente feliz por ter chegado até aqui. Tu já conseguiu fazer algum passeio agradável que tu chegou em casa e pensou, nossa, esse passeio foi legal. Tu já conseguiu te sentir bem passeando com ela? Depois que nós avançamos um pouco nos treinos, teve um passeio em específico que foi maravilhoso. Teve um momento do passeio que eu parei e eu disse, gente, meu Deus, é isso que eu quero. Nós estávamos caminhando na calçada, ela estava tranquila, estava cheirando, não puxava, ela estava olhando ao redor. Então, nossa, a gente teve um passeio muito legal, assim, foi uma manhã bem gostosa. Eu voltei para casa muito feliz aquele dia. Ela também voltou super tranquila. Então, aconteceu já. Ai, que bom. Quando tu comprou o curso, se tu pudesse ver um vídeo do teu passeio atual, ou desse passeio que tu teve super agradável com ela aí, nesse dia aí de manhã, tu acreditaria que em tão pouco tempo aí, acho que questão de menos de 2 meses foi, que tu teria esse resultado? Eu achei que o adestramento ia durar talvez um ano e pouco. Para conseguir ter resultados bons e em 2 meses treinando certinho. Eu nem posso dizer que eu fui a mais regrada possível, porque teve algumas semanas, né, que eu não consegui treinar todos os dias, né, enfim. Uhum. E mesmo assim, em 2 meses de treino, a gente já conseguiu resultados maravilhosos. Então, em um ano, ela vai estar excepcional. Isso aí, que legal. E tu falou, né? Ah, essa questão de treinar regradinho, ninguém é regrado perfeitamente, né? Mas quanto tempo mais ou menos tu dedica por dia, assim, em média? Não precisa ser exato, mas quanto tempo tu dedica pra treinar ela? Os nossos treinos duram no máximo 10 minutos, mas fica uma média de 5 normalmente. Então, 5 minutos por dia, uma vez por dia eu treino ela e a gente já está tendo todos os resultados que temos. Que massa, que massa. Tu achava que era possível porque assim, eu não sei pra ti, mas eu acho pouco tempo, cinco, né? Eu acho que Pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo. é muito pouco. O que que tu achava sobre isso? E o que que tu acha sobre isso ainda? Então, eu achei que fazer uma rotina de treinos e fazer um adestramento para o cachorro ia ser uma coisa extremamente cansativa. Eu Uhum. achei que eu ia ter que dedicar, assim, 1, 2 horas do meu dia para fazer isso e, tipo, de fim de semana mais ainda, para fazer coisas específicas. Eu achei que ia ser bem exaustivo. E não, é uma coisa que eu consegui encaixar no meu dia facilmente. Às vezes, eu vou fazer uma pausa para tomar um café, aproveito, faço um treino, volto a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Então, é uma coisa que encaixa na minha rotina
Legal. E eu vejo que faz bem para ela, porque eu acredito que dá tempo dela absorver também tudo o que aconteceu do treino. E quando a gente vai treinar de novo, ela já sabe. Então, às vezes é um treino que eu não faço há mais de uma semana, quando eu começo, ela já lembra. Uhum. Então, funciona, né? Fazer esse treino, né? Não exaustivo. Eu acho que é muito bom. Que legal, que legal. Isso é uma coisa que eu vejo muita gente pensa isso, né? Nossa, eu vou ter que treinar horas e horas. Eu lembro de ter ouvido de uma aluna uma vez, nossa, eu vou ter que parar de trabalhar para conseguir. Pode, né? Mas Não, é a é que culpa do ela curso. que teria que parar de trabalhar para poder treinar os cachorros. E não, né? É coisa de numa pausa para o café tu consegue fazer. Aí numa pausa para o café dá para fazer o treino do dia. Que legal, que massa. E como é que tu te sente hoje? Como é que tu, Andréia, te sente em relação a Luísa hoje? Bom, hoje eu me sinto uma mãe de pet muito melhor. Eu consigo identificar quando ela não está confortável e eu consigo atender melhor as necessidades dela também, porque isso é uma coisa que para mim foi muito valiosa, ter aprendido no curso. Eu não conseguia identificar o que ela estava sentindo, então Uhum. isso ajuda bastante, né? Eu acredito que seja uma das coisas mais importantes. E realmente eu tô vendo ela com outros olhos, eu tô entendendo melhor por tudo que ela passa, né? Tudo que ela tá sentindo, e eu vejo que isso acabou criando uma conexão muito mais forte entre nós duas. Assim, a Luísa nunca foi um cachorro muito carinhoso, de querer ficar beijando e abraçando, mas ela tem demonstrado mais também que ela gosta de ficar perto, né? De querer dormir perto, de ficar perto. Então, eu acredito que a nossa conexão melhorou muito também, né? O nosso relacionamento. Que massa, que legal. Nossa, isso é muito, muito importante. Nossa, eu fico muito feliz porque é um, como é que eu vou dizer? Como é que é a palavra? É um efeito colateral, né? É um efeito Muito colateral. positivo. Muito É muito positivo. bom. Nossa, meu Deus. E aí, olhando para trás, a gente vê que tantas situações poderiam ter sido diferentes se eu soubesse identificar essas coisas. É claro, eu não me julgo, não julgo eu do Hum, passado, porque eu não tinha esse conhecimento, mas a gente vê que sabendo identificar as coisas, tudo fica muito mais fácil. muito. 1000 vezes mais fácil, né? Tem alguma situação que tu antes imaginava que assim, jamais seria possível tu conseguir com a Luísa, mas que depois de aplicar o método tu conseguiu? Pensar. Ai. Eu sempre acreditei muito na Luísa, ela é muito inteligente, muito Querida. esperta, sempre aprendeu tudo muito rápido, mas uma coisa eu nunca comentei, eu consegui tirar a Luísa da cama para dormir depois que nós começamos a treinar, Que legal! que vinha fazendo muito mal pra gente, ela é um cachorro muito grande e ela se mexe muito dormindo, ela se estica e ela, quando ela era filhotinha, nós deixamos e não conseguimos mais tirar, né? Então agora ela sabe a hora, ela até fica na cama ali, mas quando eu digo filha, caminha, ela deita na cama. Então a nossa qualidade de vida melhorou também, porque nós dormimos bem. Que Isso era uma bom! coisa que eu não esperava que fosse acontecer. Muito bom. Uhum. E deixa eu pensar. Eu acho que eu não esperava realmente que eu fosse conseguir caminhar na rua com a Luísa sozinha. Eu acho que esse, para mim, eu achei que eu nunca mais ia conseguir sair com ela sozinha. Ou eu sempre ia ter que estar acompanhada de alguém. E Uhum. hoje não, eu consigo sair com ela, então eu acho que para mim é o suficiente. Que legal, que legal. E teve uma coisa que você falou que eu acho importante de te perguntar, que ela é um cachorro grande, né? Quantos quilos ela tem? Então, eu acho que eu não comentei, mas a última vez que a gente foi no veterinário, a gente descobriu que a Luísa estava muito gorda. Tipo, muito gorda. Mas E ela não aí tá com score, ela tá com score corporal gordo? ela tava. É, eu não, Gente, não, ela não não sei. tava com cintura, sim, ela Ah, tava com roliça, tipo, sabe? aham, tá. E aí, enfim, o peso, segundo a veterinária, ela tinha que ficar, tipo, no máximo com 19 quilos. Mas a gente tá quase lá. Ela tava muito gorda. Eu tô falando, ela tava muito gorda. Ah, ela tava com 30, não?
Não, ela tava com 20, eu acho que 25, 26, quase assim, chegando nos 30. Mas ela tava bem gorda. Meu Deus, eu tava dando comida demais. Meu Deus, é que agora eu sempre tinha ideia, agora que foi Mas eu engraçado. te falei que ela tinha quase 30. E ela tinha, mas ela tava demais. Até agora ela tá. Eu vou chutar que ela tá com uns 19 por aí. Eu acho que ela até perdeu um pouco mais, porque ela tá bem, agora dá pra ver bem a cinturinha, ela tá musculosa, tá bonita. Então, Ah, respondendo a pergunta. A Luísa tá com mais ou menos 19 quilos. tá, entendi. Eu tinha na minha expectativa, na minha cabeça, eu tinha como uma cachorra de 30, né? E daí, tanto que eu pensava, não, é um cachorro maior que o Mock. Agora já é um cachorro do tamanho do Mock. Eu acredito. É que ela tava, assim, nossa, ela tava bem gorda. Bem gordinha. Tadinha dela, cara. Enfim. Mas igual ela é um cachorro grande, né? Ela é um Ela cachorro. é um cachorro grande. Tu achava que. Eu não sei, tu chegou a usar enforcador? Alguma outra coisa? Nós tentamos, quando nós começamos a pesquisar o que a gente poderia fazer para melhorar o passeio dela, um amigo, ele tem um pastor alemão lindo, ele disse que quando ele começou a usar enforcador com o cachorro dele, o passeio dele melhorou muito. E aí nós compramos um enforcador. Não adiantou nada. Eu só fiquei mais desesperada porque aquilo ficava apertando o pescoço dela e eu percebia que ela queria latir e ficava aquela coisa sufocada. Nós tentamos usar um tempo e aí nós vimos que não ia funcionar e nós começamos a usar ele para brincar com ela. De cabo de guerra? Ela destruiu ele, nós tivemos que jogar fora. Mas Ela abriu ele em todo. era de metal ou era de corda? Corda, de Ah, tá. corda. Nossa. Não, de metal. Eu imaginei um de metal, eu fiquei pensando, meu Deus do Não, céu. ela destruiu ele. Nós pensamos também em comprar aquela coleira cabresto, que chama, que prende o fuço e o pescoço. Uhum, E aí nós não achamos na nossa cidade e eu acabei deixando. O que no fim das contas foi bom. uhum. Até porque cabresto, para usar, tem que fazer uma bela adaptação, vem no focinho, é uma região bem sensível, é complicado, né? E fora que o cachorro pode às vezes se soltar também, então é meio perigosinho, é complicadinho. Mas, eu não sabia que vocês tinham usado enforcador, mas eu te perguntei isso porque geralmente quem tem cachorro grande, né? A gente que tem cachorro grande, eu tenho uma Luísa mais ou menos do tamanho do Mock, mas é um cachorro grande, pesado, forte, né? Musculoso, forte pra caramba. Geralmente a gente ouve que só vai resolver com o enforcador, né? O amigo tinha indicado. É, Tu em algum momento acreditou isso? Tu achava que por ela ser grande tu teria que usar esses equipamentos ou isso não passou? Sim, eu sempre achei que eu teria que usar alguns equipamentos específicos para controlar a Luísa no passeio. E porque eu via na rua, a gente vê na internet as pessoas usando enforcador ou outros tipos de equipamento, e a gente acaba ficando com isso na cabeça, né? E aí, quando as coisas começaram a ficar insustentáveis, nós tentamos também. E não funcionou. E aí eu comecei a achar que a culpa era nossa. Pensei, eu não sou rígida que chega, porque daí em casa é sempre, né, a gente gosta de ficar junto e deixa subir no sofá, na cama e brinca, enfim, e faz as vontades deles. Eu comecei a achar que a culpa era nossa, que nós não éramos rígidos o suficiente com eles, que tinha que ser aquela coisa assim, não é não e acabou. Uhum, Então eu me culpava bastante também, né, pelo comportamento, já que os equipamentos não tinham funcionado. uhum. Eu vejo que não tem nada a ver. Que bom, que bom. Ainda bem que isso já clareou Ainda essa, essa questão, ainda bem. Que legal. Eu fico feliz quando a gente tem quando alguém tem uma ideia assim dessas que é completamente equivocada, às vezes pelo senso comum, né? Amigos, pessoas Uhum, na rua que nem tu falou. E aí depois descobre que não é assim, que não precisa ser esse, né, esse general militar dentro de casa, né? exato. O cachorro pode dormir na cama se quiser, né? Aqui eles não dormem na cama pela nossa qualidade de vida, que nem vocês aí agora. A Laura dorme, mas a Laura deita nos pés e fica ali quieta, né? Ai, a Laura é desse tamanho, né? Sim. A Laura é uma bolinha, é tipo a costelinha. Acho que ela é menor que a costelinha até. É? Eu acho que sim, ela é bem picuruchinha. Ela só é pesadinha, mas É. ela é Não. pequenininha. Ela é bem pequenininha, né? Querida. Que, que amor. E como é que foi essa função de tirar da cama? Como é que foi tranquilo? Não tem muito a ver com o passeio, mas como é que foi isso? Então, é.
Na verdade, a Lu sempre aprendeu muito rápido as coisas, assim, ela consegue observar os padrões muito rápido, então não foi tão difícil. O que nós começamos a fazer foi, eu comecei a deixar um colchão de solteiro do lado da cama, e aí na hora de dormir eu deitava no colchão, porque eu sabia que ela ia vir comigo. Aí ela vinha comigo, eu ficava ali até que eu via que ela pegava no sono, aí eu subia para cama. Aí, se ela vinha para a cama em alguns minutos, eu deitava com ela de novo. Eu Uhum. fiz isso 3 noites e ela começou a deitar no colchão sozinha. Aí eu pedia para ela deitar no, né, no colchão, ela deitava, cobria ela, ela dormia a noite toda. E aí, quando nós mudamos, aqui não tem espaço para um colchão do lado da cama, eu comecei a colocar a caminha dela e também pedi para ela deitar, ela vai. Ah, que bom, Foi que bem bom. tranquilo. Foi bem tranquilo, né? Que bom, que bom. Bem tranquilo mesmo. Achei que tinha sido um pouco mais complicado. Às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade, mas que bom que foi Às fácil. vezes ela quer subir, se às vezes ela acorda de noite para fazer um xixi, na volta ela pede, mas ela não pula mais direto na cama. Ela Uhum. pede, ela vem do lado assim, me cutuca com o focinho. Aí eu digo, não, vai pra caminha. Daí ela deita. Sei como é que é. Quando alguém aqui acorda de noite, vem ele do lado com aquele pulso gelado, dá uma fuçada e. Dá um susto, né? A É, cabeçona assim, te olhando. um dinossauro te encarando no meio da noite. Ai, Ah, ai. que bom que foi tranquilo. Sim, foi bem tranquilo. E deixa eu te perguntar ainda sobre cachorro grande, ainda sobre essa questão enforcadora aí, né? Cachorro grande, porte grande. Tu achava que era possível ensinar um cachorro grande, porte grande, né? Que nem a Luísa, sem brigar, sem dar bronca, sem ficar corrigindo? O que que tu achava sobre isso? Eu achei que se eu não fosse uma militar com a Luísa, não ia funcionar. Eu Hum, sabia que alguma coisa funcionava, uhum, porque a gente via e conhece pessoas que têm cachorros maiores, bem comportados, né? Mas eu achava que só sendo muito rígida com ela, as coisas iam funcionar. uhum, Na verdade, é exatamente o oposto. uhum. E como é que isso soava pra ti? Tipo, essa ideia era contraditória? Como é que era? Eu sempre me senti muito desconfortável em me impor, diante delas, assim. Eu sempre tive uma visão muito humana com os animais. Então, eu percebia que quando eu falava mais alto, xingava ela, ela ficava com medo, acuada. Dá para notar isso, mesmo quando você não conhece, né? Quando não sabe identificar os sinais que os cachorros não, tu consegue perceber quando ele está assustado e com medo. E eu pensava, gente, mas não pode. Eu não gostaria de ser ensinada com medo. E por que que com ela tem que ser assim? Então, eu nunca me senti confortável com isso. E eu acho que no fim isso foi bom porque eu nunca dei continuidade a nada, porque eu me sentia muito desconfortável. Sim, Uhum, eu era vontade de chorar toda vez que eu ia e chamava atenção e xingava ela. uhum. Então, não, nunca achei legal, apesar de ter tentado. Sim, mas é interessante. É que eu não me lembrava se era tu que tinha falado, e agora pensando, eu acho que não. Eu acho que foi a Leti, uma das Letes que me falou sobre isso também, mas é bem parecido com o que tu falou de não faz o teu tipo de pessoa xingar e dar bronca e corrigir essa coisa do medo, né? Bem. E mesmo depois que nós começamos a treinar, agora menos, porque nós estamos longe da família, enfim, né? Mas ainda eu ouvi alguns comentários, mas tem que xingar. Se não der uma chineladinha, eles não aprendem. Eu digo, gente, não, é minha cachorra, deixa que eu dou conta, é meu filho. Então, as pessoas pensam assim, né? Mas eu não concordo, ainda bem. Ainda bem, ainda bem. E aí uma chineladinha ainda, né? Assim. Ai, coisa meio de vó isso, né? Aham, coisa de vó, mas acertou na mosca, foi bem minha mãe que falou. É coisa de vó. A minha mãe hoje não é mais assim, mas já foi também. A minha avó volta e meia também Não, ainda minha mãe, fala dessa. agora eu explico as coisas para ela lá. Ela tem a mente bem aberta, então Ah, que bom, que bom. ela E, entendeu. e, ainda nessas questões aí do que tu tentou, teve uma coisa que tu me falou que eu fiquei pensando. Tu falou, tu já tinha tentado, né? Já tinha visto alguns vídeos no YouTube, tinha tentado levar petisco. Como é que soou pra ti durante o evento?
essa questão do petisco? Porque, querendo ou não, a gente usa o petisco, mas é de uma forma completamente diferente, né? Como é que isso entrou na tua cabeça? Ou tu nem pensou, ou tu pensou, não, isso é diferente. Isso te pegou de alguma forma, essa questão do petisco? Quando nós começamos a maratona, e depois, em consequência, o curso, ali já com os primeiros treinos, né, Uhum, mais básicos, fez um boom na minha cabeça. Assim, quando eu terminei de ver os primeiros vídeos das primeiras aulas, eu disse, gente, faz todo sentido do universo usar o petisco dessa maneira, faz todo sentido, isso funcionaria com uma criança. Então, eu fiquei, meu Deus, como que eu não pensei nisso antes? uhum. Então, para mim foi, assim, foi uma virada de chave quando eu me liguei disso. Mas isso não entrou em conflito, tipo, antes de tu entrar no curso? Porque ali no evento que a gente faz, a gente até fala um pouco sobre o petisco, né? Não entrou em conflito com essa visão de, eu já tinha tentado levar o petisco e não tinha funcionado? Então, eu tive, como é que eu vou explicar isso? Quando eu comecei a ir para a rua com a Luísa, com os treinos, eu fiquei um pouco assim, eu já tentei petisco e não deu certo, né? Uhum, Mas aí eu vi que realmente simplesmente chegar a esfregar o frango no rosto do cachorro não funcionava. Então, eu acho que foi uma transição até ok, assim, com esse pensamento antigo e o atual, e rápida também, porque como uhum, a gente já estava treinando, enfim, seguindo todas as dicas, foi tranquilo. Eu fui deixando aquilo para trás e vi que realmente funciona se a gente faz da maneira correta. E não usa simplesmente para esfregar ali a comida na cara do cachorro, né? uhum. Interessante. Eu te pergunto isso porque é uma coisa bem comum, assim, o Henrique, enfim, com os cães aqui, a gente tinha também tentado usar petisco antigamente desse jeito, né? De ficar tentando chamar atenção ali, atraindo atenção com petisco. E não funcionava, obviamente. E eu vejo que é uma coisa muito comum, assim, eu já ouvi de ti, da Fabi, da Bia, enfim, várias meninas dizendo, eu tentei levar petisco e não aceitou. E hoje são cães que ou treinam com ração na rua, ou mesmo com petisco, mas são cães que conseguem treinar. Então, eu queria entender melhor como é que é para cada uma de vocês, né, essa transição de mentalidade, como é que foi para aceitar isso, porque eu sei que é um ponto forte, né? É um ponto que. Quando eu comecei a treinar ativamente, Uhum, né, praticamente todos os dias, eu fiquei um pouco assim, meu Deus, mas é tanto petisco, é tanta ração. Eu sempre treinei com ração, uhum, mas eu pensei, será que não é demais? uhum, Mas aí, não, às vezes foi ali no começo, né, para ela aprender e tudo mais, e não era demais, sim. e ajudou muito, né, com toda a transição e tudo que a gente está fazendo agora. Uhum, uhum. Que legal, que bom. Bom entender isso, acho que dá uma visão diferente para a gente também, desse lado de cá, de como é que o processo vai acontecendo na cabeça de vocês. Esse amadurecimento, Uhum. né? De que o vilão não é o petisco, mas sim a forma como ele é usado. A gente, né? A gente faz errado. Ser humano, né? Não acerta as Como coisas. disse a Fábio num comentário para mim ontem, eles sabem o que fazer, a gente é que atrapalha. Então, É verdade, eu não vi esse comentário, mas muito bom, certeza. Não adianta, eles sabem, a gente que se atrapalha, né? E me conta como é que teve acho que, na real, acho que eu já te perguntei isso, é que eu tô com a minha listinha aqui, com a colinha, né? Senão não vem toda a inspiração divina aqui na minha cabeça, né? Eu acho que eu já te perguntei se tu teve algum momento impactante depois de sim. aplicar o método TFP, Ai, já meu te perguntei. Deus. Depois de aplicar o método tutora Depois faixa não. preta, teve algum momento glorioso, assim? Depois que nós começamos a aplicar o método, é, eu já consegui sair com a Luísa de casa sem ela ficar latindo e puxando, sem chamar a atenção de todo mundo do prédio. A gente já conseguiu sair de casa com ela tranquila. Agora eu consigo andar de chinelo com ela na rua porque eu sei que ela não vai me arrastar e é seguro eu andar de chinelo. Antes isso era impossível. Então, antes de sair com ela, eu tinha que preparar toda, pensar numa calça confortável, num tênis. Agora não, a roupa que eu tô, eu coloco um chinelo e consigo sair com ela. Isso é muito bom, muito maravilhoso.
E eu já consegui, já aconteceu assim, de eu ter que desviar de cachorros e ela olhar para o cachorro mais longe e decidir que ela não quer latir para o cachorro, ela prefere ficar cheirando ali o cantinho dela. Então, quando aconteceu, eu fiquei, meu Deus. E a primeira vez que ela aceitou petisco na rua, para mim, eu chorei. Foi um momento maravilhoso. Ai, que coisa boa! Que bom, fico feliz de ter. É engraçado, né? Porque não são. Tipo, não é assim, nossa, a história do momento glorioso, a luz divina caindo do céu, mas é tipo. Mas foi. Não, mas aí que tá. São pequenos momentos que são muito, muito grandes, né? Uhum. Então, meu Deus. Ela... Ai, desculpa, peraí, a Imagina, Paçoca fez vai um. lá, Viu alguma coisa, o Anderson falar com ela. Deve ter visto alguma coisa na rua. sem problema. É, mas essas pequenas vitórias são onde eu consigo ver toda a evolução que ela está tendo. Porque era uma coisa que eu nem imaginava antes, tipo, ela olhar para um cachorro e decidir não avançar em cima do cachorro. Então, nossa, é indescritível a sensação de saber que nós duas estamos conseguindo lidar com essa situação bem. Uhum, uhum, total, que massa. É muito bonito ver eles tomando decisões. É lindo. Eu penso, ai, que orgulho da minha filha, cara. Ontem meu irmão, eu tenho um irmão que é mais novinho, ele me mandou um áudio dizendo que a Luísa era, como é que ele falou? Ela era desequilibrada emocionalmente. Eu disse, mas ela é mesmo, só que agora ela tá aprendendo. Querido. Ele tava vendo os vídeos dela e falou. Eu disse, mas é mesmo, agora ela tá aprendendo a controlar as próprias emoções e tomar as decisões que são melhores para ela também. Que interessante que tu trouxe um ponto. A gente, tu falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Ela tá aprendendo a se controlar, né? E aprendendo a tomar essas decisões. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vê muito ali dentro do curso. Na verdade, o que eu tento, pelo menos, passar para vocês, e eu acho que vocês absorvem isso, porque vocês estão tendo resultado, né? Mas é que, bom, primeiro tu falou, né, que tu vê ela muito mais confiante agora, Uhum, muito mais segura, que a conexão de vocês melhorou, que o relacionamento melhorou, e agora tu falou sobre essa questão dela conseguir se controlar e tomar decisões. Eu vejo muito dentro do adestramento que as pessoas estão o tempo inteiro tentando controlar o cachorro, sabe? Tenta fazer o tempo inteiro, não deixa o cachorro ver, não deixa o cachorro isso, não deixa ele uhum, cheirar, não deixa ele fazer, não deixa ele olhar o cachorro. E na verdade, conforme quando a gente progride no treino, nas etapas que tu tá agora, a gente meio que faz o oposto disso. A gente não tá controlando, a gente tá jogando o controle pro cachorro e dizendo, vai que tu consegue. O que tu isso aí, acha se sobre isso? vira. O que tu acha sobre isso? Me conta o que tu achava, o que tu acha hoje sobre Então, isso. inicialmente eu achei que para conseguir ter um passeio tranquilo eu ia ter que ter 100% do controle o tempo todo, né? Uhum. Ela, assim, andar do meu lado, passinho comigo, olhando para frente o tempo todo e só indo. E depois que nós começamos a aplicar o método, eu vi que não é assim, né? O passeio é bom para ela se divertir também, para ela se distrair, se desestressar. é, e se ela andar desse jeito que eu imaginava, isso nunca ia acontecer. Então, eu vejo que permitir que ela passe pelas situações para conseguir controlar as reações que ela tem sobre aquilo, tem feito muito bem para ela. Ela chega em casa dos passeios, assim, dá para ver que ela tá calma, que ela tá feliz, tá tranquila. Então, ela aprender a tomar as próprias decisões e escolher como reagir diante de algumas situações tem sido muito bom para ela. Ela Uhum. tem evoluído bastante nesse sentido emocional. Que massa, que legal. E eu vejo que isso é bem contraintuitivo, né? Bem contraintuitivo. Uhum. Deixa eu reformular agora. Quanto tempo, depois que tu começou a aplicar o método TFP, quanto tempo tu demorou para começar a ter resultado? Os resultados eu consegui no primeiro treino já. Então, quando eu comecei a treinar, a Luísa, ela já começou a andar do meu lado, que foi uma vitória imensa. Então, no primeiro treino, a gente já conseguiu, fazer isso. Eu nunca imaginei que seria tão rápido. Então, e a cada treino, assim, a evolução é exponencial. Que massa. E nesses 2 meses que tu tem treinado, então
Não, eu não posso nem comparar como a Luísa era e como é agora. Apesar de a gente ainda não ter chegado no nosso objetivo, ter alguns Uhum, percalços pelo caminho, eu não posso nem comparar. É uma outra cachorra, uhum. é outra Luísa. É outra Luísa. Eu acho uma coisa muito legal, que é uma coisa que eu falo bastante, que inclusive eu tenho um post-it aqui para sempre eu lembrar disso, mas que eu vejo que nem todo mundo tem essa vibe, mas eu vejo que tu tá sempre. ah, eu até comentei com o Henrique que uma coisa que tu reflete muito nas aulas, tu transmite muito, pelo menos com a tua fala, com o jeito que tu aborda os treinos, é que tu tá sempre comemorando as pequenas vitórias. Sempre. Isso foi uma coisa que tu é assim? Tu aprendeu a ser assim? Ou o que que faz isso? O que te motiva a querer a comemorar essas pequenas vitórias, a não ficar só lá no focando no passeio final e conseguir comemorar toda essa evolução dela? Eu sempre fui muito positiva, Ah. sempre. Uhum, Mas eu tenho um amor tão grande pelas minhas meninas, pelas minhas filhas, que qualquer coisa que elas consigam fazer para mim é espetacular. Porque eu imagino como seja difícil para elas também se adequar à nossa rotina, à sociedade, né? Não é instintivo para elas. Então, eu acho que para a gente pode ser uma coisa mínima, mas para eles com certeza é um esforço muito maior. uhum, Então, eu eu acho que tudo vale a pena ser comemorado em qualquer situação, né? Não só nessa questão de treinos, mas eu sei que assim é um degrau de cada vez, tudo é assim, tudo é assim. Então, se eu não tiver um bom treino inicial, eu não vou conseguir lá na frente. Então, eu é acho que verdade. tudo é importante, tudo. Que legal, que bom. É legal entender isso um pouco mais, porque é uma coisa que a gente tenta transmitir isso, mas eu vejo que não é todo mundo que pega essa ideia, então eu queria entender melhor, até para poder sempre melhorar aí as aulas e tudo mais, para tentar ver com que as outras pessoas também consigam ter esse positivo, esse lado positivo, assim, né? De ver o positivo. Acho legal isso. E como é que foi para tu entrar no curso? Quando tu. O que que te convenceu a entrar? Peraí. É muito tempo com a boca aberta, hoje no dentista eu tô com a garganta. Ai, é péssimo. Dentista é terrível. Pronto, passou. Vamos lá. Passou. Quando eu comecei a maratona, inclusive hoje eu estava olhando os cadernos das anotações. Quando eu comecei a maratona, já na primeira aula, eu me identifiquei muito com as coisas, que você dizia. Uhum, Eu percebi que a maneira que eu queria que fossem as coisas era muito condizente com o conteúdo do curso. uhum, Então, essa questão de respeito, né, do reforço positivo, né, que era uma coisa que eu nem sabia que existia, mas no fundo, eu sentia uhum, que era o correto. uhum, Então, eu me identifiquei muito com essa questão, com a metodologia do curso. Então, desde a primeira aula, eu disse, não, eu preciso fazer isso e vai ser o que vai funcionar. E uhum. realmente está funcionando. Então, foi essa identificação com o método e com as situações que te fez ver que era isso que tu queria para ti. Exatamente, identificação com o método e com os resultados das outras alunas que eu vi também, que eram passeios muito parecidos com o que eu tinha e conseguiram evoluir muito, ter passeios muito legais, muito tranquilos. Então, eu me Uhum, identifiquei muito com todas as situações, tanto o método quanto os resultados, e uhum. por isso que eu decidi participar. Que legal. Tu te lembra de quem que tu viu o resultado? Da Fabi, Da Fábio? foram os primeiros vídeos, eu pensei, gente, se ela consegue com um cachorrão desses, eu consigo. Que legal. É que a cada vez a gente muda os vídeos, né? Então eu queria ver se tu lembrava quem Na era. verdade, eu vi vários, mas eu lembro que me marcou assim a Fabi. Eu pensei, Aham. gente do céu, né? Se ela consegue, eu também consigo. É. Isso aí. E teve alguma coisa que quase te impediu de entrar? Eu ia te perguntar, tipo, em relação a essa questão de entrar no curso, né? É, falou que, como vocês estavam se mudando, tu já estava buscando algo online. Tu tinha essa ideia de que adestramento tinha que ser presencial ou que poderia ser online? Tu tinha essa ideia? Eu sempre achei que o adestramento tinha que ser presencial, né? E que o cachorro ia aprender com uma outra pessoa e depois eu só ia pegar meu cachorro pronto. Eu ia dar na mão de Entendi. alguém, ia ensinar e ia voltar meu ursinho de pelúcia para casa.
Então era a visão que eu tinha. E eu fiquei até um pouco chocada quando eu vi que eu mesma podia fazer as coisas e treinar e eu mesma ensinar. Hum. Então, e funcionou. Eu pensei, não, vamos lá, a gente consegue, a gente dá conta. E Quando demos que virou essa conta. chave? Foi na maratona? Foi em algum conteúdo? Foi antes? Quando que virou essa chave? Eu percebi que eu conseguiria adestrar a minha própria cachorra depois que eu comecei os treinos. Eu ainda estava um pouco em dúvida. Uhum. Depois que eu comecei o curso, eu pensei, será? Aí primeiro eu vi a parte teórica e tudo mais. E aí eu comecei a perceber, já na parte teórica, que eu conseguiria identificar alguns sinais nela. Pensei, não, não é uma coisa de outro mundo, então. Então Uhum. vamos mais um pouco. E aí, quando nós começamos os primeiros treinos, eu vi que funcionou muito rápido e foi fácil para nós duas. Eu disse, não, então é possível, eu não preciso de uma outra pessoa para ensinar meu cachorro. Eu mesma posso fazer isso e criar uma relação legal entre nós duas. Uhum. Que massa, que massa. É legal saber disso, porque pra mim já é uma coisa tão, tipo assim, ai, sabe, tão batida que pra mim já tá tão óbvio, mas que às vezes não tá. É... Enfim, não é tão óbvio que o adestramento online funciona, né? Muita gente tem essa Foi expectativa uma de. coisa que me chocou. O adestramento online funcionar para mim foi. Nossa, fiquei muito feliz. Que É massa. mais prático e nós temos um ótimo acompanhamento também, né, dentro do curso. Então, não deixa nada a desejar para algo presencial. E sem contar que quem está fazendo sou eu, e nada melhor do que eu para conhecer minha filha, né? Exatamente isso. Nada, ninguém melhor do que tu mesmo para conhecer tua filha. E tu falou que antes ali de vocês compraram o curso ali em seguida, 2 semanas depois se mudou. Em algum momento tu chegou a pensar, tipo, ai, vou deixar para a próxima turma, agora a gente está em período de mudança, não é bem o meu momento. Chegou a passar isso na tua cabeça? Não, 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 tava tão desesperada. não, eu precisava. Quando nós compramos o curso, eu já estava aqui em Floripa. A gente Ah, tá. veio para alugar, organizar toda a parte burocrática, e aí Uhum, nós voltamos, e daí a gente veio, né, em entendi. definitivo. Então, foi na semana que nós estávamos aqui, eu disse, não importa. A gente pode demorar um mês para começar o curso, mas tem Uhum, que ser agora. Não, não tinha outra alternativa. É, como a gente saiu de uma cidade bem pequena de interior e veio para uma cidade enorme, é, eu tava assim, desesperada, porque vai ser outro universo para ela, vai ser uma situação muito diferente, então ela precisa disso. uhum, Nós precisamos disso. uhum. Então não era opção não fazer o curso. Que legal, que legal. É bom entender tudo isso melhor. Nossa, eu tô muito feliz com os seus resultados, de verdade, muito feliz Eu mesmo. também, eu também. Como é que tu te sente hoje? Hoje eu me sinto, eu tô feliz que eu consigo fazer isso com a Luísa. Eu sei que eu prezo muito pelo bem-estar dela. Eu sei que ela tá melhor agora. E eu sinto que eu sou capaz de conseguir continuar tendo bons resultados. E ela também está cada dia mais confiante. Então, eu estou me sentindo muito tranquila com tudo. Que bom, que legal, que bom. Nossa, muito, muito, muito feliz. Eu acho que eu te perguntei tudo que eu queria. Se tem uma coisa que tu tenha que tu queira que eu pergunte para ela, eu tenho uma pergunta sobre a parte do que a gente falou aqui, mas é. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de perguntar. Acabei de ver uma pergunta aqui. Teve algum outro problema além do passeio que tu conseguiu resolver com o curso? E a gente foi tanta coisa assim que tudo melhorou tão rápido. Deixa eu pensar. Ah, então, depois que nós começamos o curso, a Luísa parou até de ficar subindo na mesa para tentar pegar as coisas que a gente está comendo. Eu nunca fiz um treinamento específico para isso, eu nunca fiz, mas às vezes ela vem, ela quer tentar pegar alguma coisa, mas assim, são raras exceções. Ela tá mais controlada de um modo geral. Ela não tá com aquela ansiedade de querer tudo muito rápido. Uhum, Então, isso é uma coisa que ajuda bastante, né? E ela tem latido muito menos, também em casa, né? Para uhum. estímulos, né? Enfim. Ela latia muito pra barulho, pra. Sim, ela latia bastante pra gente no corredor, é,
para qualquer barulho que ela escutava, para outros animais, mesmo que longe. E apesar de ainda acontecer quando é muito perto, eu já notei que barulhos que estão um pouquinho mais longe, que antes ela reagia, latia e queria procurar onde estava, ela já não faz mais. Uhum. Às vezes ela tá deitada no sofá, passa gente no corredor falando alto e ela nem dá bom. Tipo, dá pra ver que ela escuta ali, mexe a orelha, mas ela decide deixar pra lá. Que legal, né? Então, questão da comida, os latidos e a cama. A A cama, cama, muito bom. então, que legal. Então, tem várias outras coisas que ajudou. Em tudo, assim. Até o carro. Nós não treinamos ainda carro, mas ela não tá mais latindo aquele latido constante que era do início ao fim. Agora é só quando ela vê alguma coisa. É quando ela enxerga, tipo, um cachorro passando. Isso, aí ela tem reação, mas se não ela consegue. Se não tem nada, ela consegue ficar no carro. Dá pra ver que ela tá ansiosa ainda e tal, Uhum. mas ela consegue não ficar reagindo o tempo todo. Que legal, que legal. Que bom. Eu achei que ela ainda estava muito frenética, mas que bom que já A ajudou. gente quase não sai de carro mais com ela, assim, Uhum. só quando precisa ir no veterinário mesmo. Mas ela tá melhor. Não, a pergunta foi que, enfim, tu tem o Anderson aí que mora contigo, né? Vocês moram juntos. Como é que foi para mudar? Porque às vezes mudar, a gente absorveu como funciona o treino, fazer os treinos, mudar essa percepção toda em relação ao cachorro, às vezes é mais fácil, mas quando vai transferir isso para outra pessoa, marido, namorado, família, mãe, pai, é um pouco mais difícil. Como é que foi aí com ele? Ou dele aceitar, enfim, essa mudança também de. Então, querida. Depois que nós iniciamos o treinamento, tanto eu quanto o Anderson começamos o treinamento com elas, e depois, até por uma questão de trabalho, eu acabei focando mais nisso, né? Uhum, E aí, existiu ali uma situação que o Anderson é um pouco mais ansioso que eu, né? Que é resultados um pouco mais rápidos. Então, em alguns momentos, ele disse: Ai, isso aqui não tá funcionando, eu não tô vendo diferença. Só que, como eu estou acompanhando o processo, a gente vê muita diferença. uhum, Então, uma coisa muito boa foi nós termos os vídeos gravados desde o começo. E uhum, aí, um dia, a gente parou e assistiu. Eu disse: Olha como era e olha como está. É o outro universo. uhum. Então foi o suficiente, né? E ele também é super babão com elas, né? Sim. É bem meloso com elas, e beija, e abraça e tudo mais. Então ele ficou também, acabou ficando muito feliz e foi a única situação assim que foi mais difícil. Mas os treinos, como sou eu que estou focando, é normal eu ver mais resultado, né? A pessoa de fora só vê o resultado final. Uhum, Né? uhum. Você pode saber Então, o final. isso. Mas assim, eu não tive problemas de achar que estava errado o método, ou Uhum. não concordar, né, com isso, não. Ele também sempre achou muito errado, tipo, punir o cachorro, e xingar, e gritar, né? Então, nesse sentido, a gente pensa bem igual. Ah, que bom, que bom. Que Sim. às vezes às vezes isso gera um conflito, né? Mas que bom que não gerou aí esse problema, esse atrito de Não, não ia formas nem de. dar certo. Eu não dá É, pra mim esse tipo de coisa. é. É que tu já é uma pessoa assim, né? Então realmente não ia bater. Não ia dar certo. E fora agora Uhum, dessas perguntas, deixa eu fazer uma outra pergunta. Agora mais para fim da gente melhorar sempre o curso. uhum. Se tu tivesse que escolher uma coisa no curso que tu acha assim, alguma coisa ali dentro. Comunidade, análise de treino, desafio, aula gravada, aula ao vivo, plantão de dúvida, enfim, alguma coisa. O que que para ti é o que não pode sair de dentro do curso? O que que não pode não ter ali dentro? Análise de treino. Análise de treino. Eu aprendo muito na análise de treino. Às vezes eu entro só para assistir das outras. Tipo, eu nem Uhum, quero analisar os vídeos, assim, às vezes, e eu entro para ver das outras, porque eu aprendo muito, 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 muito nas análises. Assim, é absurdo. Ver os vídeos na plataforma e na análise, às vezes eu penso, gente do céu, é cada, assim, uns detalhezinhos que, e que são situações mais reais, querendo ou não, né? uhum, Pessoas que estão passando pela mesma situação, né? sim. E aí, para mim, não pode faltar. Análise de treino, assim, é essencial. A que a gente faz ali em grupo, né? Isso, eu acho espetacular. Tu E acha eu até gosto que melhor? seja em grupo. Eu Eu ia gosto. perguntar.
Às vezes, né, é legal fazer uma individual, mas eu acho que em grupo é bacana, porque aí surge uma outra dúvida, daí daquela dúvida vem outra, e eu acho que acaba virando um bater-papo muito construtivo. Eu gosto também, eu acho que é bem do quê? Em soma, tá. Eu acho também a análise de treino uma coisa que é muito importante, mas é bom saber, porque não adianta eu achar importante, tem que ver o que vocês aproveitam, né, para absorver o conhecimento. O que tu acha da comunidade? A comunidade te ajuda? Bastante também. E eu acho que a comunidade ultimamente tem me ajudado mais a me manter firme e focada do que qualquer outra coisa. Eu acho que ter apoio é legal, Uhum, né? Porque às vezes é frustrante, né? Como a gente tinha comentado antes, a gente quer um resultado rápido e não é assim que as coisas funcionam. Então, que agora eu tive uma regressão ali com a Lu, né? Eu fico uhum, frustrada. Então vai lá, aposta, a galera dá uma força, diz, já aconteceu comigo, mas faz isso, vai lá, força, continua, não desiste. Então eu acho que isso é muito bom. Para mim é muito importante uhum. ter esse apoio. Então, Legal. para A mim é o comunidade que mais vale assim da comunidade, eu acho que é isso. é o apoio, né? É, Aham. é poder, eu acho que é o apoio das pessoas que estão na mesma situação, situações Uhum. parecidas. Acho que Eu é. sei que não é uma pessoa que sabe o que eu tô passando, eles entendem o que eu tô sentindo, então, Pessoas fora não sabem, né? Não conseguem sabe. entender. Não conseguem entender. Interessante. Análise de treino. Isso, tá. É isso, né? Tá.